Meus prezados inscritos, sejam todos bem-vindos. Vamos ver hoje o espectro do Alvorada. Vocês vejam aí essa imagem aí, esse fantasma de vermelho aí com a foice e o martelo em cima dos três poderes de Brasília. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que isso aí é apenas uma figuração do que está acontecendo. Vou deixar para vocês aí é, esses dois livros que eu já falei, deixar na descrição, que são muito importantes para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Esse livro de baixo aí, Preso Sem Crime, é um dos quatro livros do jornalista Oswaldo Eustáquio, que deve estar no Amazon, ou está em PDF. E esse outro livro de cima aí está nas livrarias, né? A Volta da Cena do Crime aí, do Fantasma da Alvorada. Tem aqui uma ilustração das pessoas que estão deixando o país, estão fugindo do país, fugindo da perseguição política e judicial, né? É claro que ali as pessoas não estão fugindo de avião, né? 1% foge de avião, o resto vai de ônibus, vai a pé, vai de carona, vai de carro, né? Eles dão um jeito às vezes até de barco, eles saem do país por diversos locais, porque é impossível viver aqui. Abaixo nós estamos vendo aqui um estado completamente dominado, 45 ministérios, porque contando os 39 mais as secretarias, ANAL, ANARC e outros TCU e PGR não, mas é, a Advocacia Geral da União, são peças que estão atreladas ao Executivo, são manipuladas, são aparelhadas pelo Executivo. Forças Armadas, enfim, é isso aí, pessoal. Então eu quero dizer para vocês, vou mostrar aí no decorrer dessa pequena explanação, esse aspecto do Alvorada, o espectro que significa fantasma, e a escalada do autoritarismo que nós estamos vivendo. Então, só para contextualizar, isso aí não me interessa expor se eu estou certo, se eu estou errado. Interessa que eu provoque em vocês uma reflexão, pessoal. O Brasil tem um crescente número de exilados que estão fugindo da perseguição política aqui, né? Principalmente do ministro Alexandre, que é o principal responsável pela perseguição judicial das pessoas, que está aumentando o número de exilados no Brasil, no exterior. Hein? São centenas de pessoas já foragidas em diversos países. E o que importa para nós é que entre essas pessoas que já deixaram o país para fugir da caçada do STF, né, especialmente no âmbito desses inquéritos aí da relatoria do ministro Alexandre, estão jornalistas, influenciadores digitais, cidadãos comuns e até uma juíza que está aposentada que foi perseguida pela corte. Né? Então, historicamente, os regimes ditatoriais eles forçam o exílio, o banimento das pessoas que são críticas do regime ou dissidentes, né, para que eles possam consolidar o poder. Não pode ter oposição. Então, o crescente número de pessoas que fizeram ou quiseram expressar suas opiniões, eles sentiram a necessidade e a pressão de deixar o país, né, para evitar perseguição judicial, prisões ilegais, né. Então, nessa lista de exilados que circula por aí, está a juíza Ludmila Lins Grilo, o jornalista Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, o jornalista Oswaldo Eustáquio, o influenciador Monark, por aí vai. Esse o Alan dos Santos, que foi o fundador do portal Terça Livre, ele já vive exilado nos Estados Unidos desde 2020, após ter sido instalados aqueles inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele foi acusado de calúnia, difamação, incitação à organização criminosa, as críticas que ele fazia nas redes sociais do STF. Em outubro de 2021, o ministro Moraes determinou a prisão preventiva do Alan e solicitou a extradição dele. Mas a coisa não fluiu porque a Interpol não quis aceitar o nome dele, porque após uma reunião que eles fizeram aí, chegaram à conclusão que esse pedido não encontra respaldo na Constituição americana, porque lá não se pode perseguir uma pessoa por liberdade de expressão, que foi o que os representantes do FBI disseram aqui no Brasil. Isso provocou assim uma revolta das autoridades brasileiras, mas enfim, não puderam fazer nada. Então, as críticas do Alan são consideradas criminosas pelo Alexandre de Moraes, tendo em vista que nos Estados Unidos é um exercício legítimo da liberdade de expressão, só que não é.
Em 23, o Alan também virou réu por criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, que é agora é o presidente da corte. A juíza Ludmila Luiz Grilo, ela foi aposentada compulsoriamente, né? Todo mundo sabe, e indiciada no inquérito das fake news. Então, desde 2022, ela se exilou nos Estados Unidos e foi embora. Ela era uma juíza da ativa, né? Aqui em Minas Gerais, e teve que deixar o posto, né? Então, durante esse período, ela já estava exilada como juíza e mantinha suas atividades por videoconferência. Só em 2024 que a gente ficou sabendo que ela já estava exilada e afastada do cargo. Bom, o Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, ele é um influenciador digital e era apresentador do Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil. E ele se exilou em 2023 após ser alvo dos inquéritos do STF, né? E teve bloqueios de contas, multas milionárias, passaporte censurado e tal. Então, esse processo contra o Monark, que começou em 2022, ele foi em virtude das críticas que ele fazia ao sistema eleitoral brasileiro, aquelas coisas ali, e as multas exorbitantes que ele levou. Então, quando ele viu que ele não tinha mais condições de viver aqui, as contas bloqueadas, tudo, ele vazou. O ministro caracterizou as críticas dele como ameaças à ordem pública e tal. E então o influenciador não pôde mais se manifestar na internet. Teve uma multa de R$ 300 mil e teve que ir embora. Dois jornalistas, o jornalista Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, eles já estão morando nos Estados Unidos há mais tempo, mas em 2023 eles foram também sofreram sanções, né? Alegando fake news, estiveram com seus passaportes cancelados, contas bancárias bloqueadas, além de terem sido banidos das redes sociais, né? Principalmente porque era o instrumento de trabalho deles era a internet, né? Eles são alternativos aí. Então, durante um bom tempo, Figueiredo e Constantino não tiveram acesso aos seus inquéritos, nem sabiam do que estavam sendo processados. Mas depois, com o vazamento aquele do Twitter Files Brasil, através do X, e as reportagens da Folha de São Paulo sobre o problema do gabinete paralelo do ministro dentro do STF e TSE. E isso aí veio a público, vazou as conversas e as ameaças e deu um certo desconforto, né? Já o jornalista Oswaldo Eustáquio, que ele está sendo investigado em diversos inquéritos, ele teve que fugir do Brasil em 2022, após ter um mandado de prisão também expedido por Moraes, e ele já havia solicitado asilo na Espanha, onde se encontra até hoje, mas aguardando uma extradição forçada, porque está sendo pedido aqui, eles não, porque ele é uma pessoa que sabe muito. Todo intelectual ele é perigoso para o sistema. Então, sua primeira prisão ocorreu em 2020, no âmbito daquele inquérito dos atos antidemocráticos, né, que eu não sei o que é isso, que apurava supostos planos para incentivar uma ruptura institucional no Brasil. E o ministro Alexandre condenou por impulsionar o extremismo da discussão e polarização da política aqui. Bom, centenas de brasileiros, então, já estavam presentes, ou não estavam na manifestação de 8 de janeiro, e entre elas algumas chegaram a ser presas após o evento. Outras fugiram para não serem presas, e grande parte delas escolheu como destino o vizinho aqui, a Argentina, porque lá eles buscaram oficialmente asilo político no governo do Milei. Entre elas estão pessoas que enfrentaram o processo e os inquéritos do STF, algumas estavam até com tornozeleira, para apurar os atos de vandalismo que foram praticados ali, contra o Estado democrático de direito. Então, em setembro de 24, esses exilados participaram de uma manifestação lá na Argentina, onde eles simplesmente eles relataram o que estava acontecendo, as dificuldades financeiras que eles estão enfrentando. Muitos deles estão vivendo em condições precárias, né, na Argentina, passando até fome. Boa parte das pessoas perseguidas ali judicialmente nem sequer estiveram lá no dia 8, não participaram, não quebraram nada, né? E nenhum item do patrimônio público eles danificaram. Bom, mas eles também não participavam, não tinham arma, não fizeram tentativa de golpe, não tinham liderança, não tinham coisa nenhuma. Tanto é que o
o nosso maior líder da direita nem estava no Brasil, já tinha outro presidente, é um absurdo. Bom, meus amigos, então o Brasil virou, o que que o Brasil virou? Uma Alemanha dos anos 30 com ditadura nazifascista, aquela do bigodinho lá, que perseguia judeus e dissidentes que criticavam a ditadura dele. E veja um filme que eu vou deixar aqui na descrição. Quem sofre mais nessas situações são as crianças, os filhos, os idosos, as mulheres, as pessoas doentes. Tudo isso aconteceu depois que esse descondenado retornou ao poder no Brasil por força dos votos da população que acredita nele, né? E o fantasma da Alvorada, aí, o espectro da Alvorada, e os seus paus mandados estão com toda a força no poder, fazendo o que eles bem entendem. Então, vou deixar aqui para vocês esse filme aqui na descrição, ó. Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa. Tem outros nomes nesse filme, é um drama, é um sobre refugiados. Esse homem era um jornalista, um escritor, um produtor, e a esposa dele era uma professora, uma pianista, e eles, na época de 1933, por aí, começaram a ser perseguidos. Todos os intelectuais na época começaram a ser perseguidos pelo Hitler. Muita gente acabou fugindo. E esse homem, a família dele, duas crianças, fugiram. Inicialmente fugiram para a Suíça, depois foram para a França, depois foram para Londres, porque eles eram perseguidos e a Gestapo estava sempre no encalço deles, né? Estavam sempre atrás daquelas pessoas que eram dissidentes ou que eram judeus e que tinham falado mal daquele rico, maravilhoso regime nazifascista da Alemanha, que é bem parecido com outro que vocês devem conhecer. Então, vou deixar na descrição isso aí para vocês, pessoal. Assista esse filme no domingo, no fim de semana, é um filme de família. É um drama, baseado em fatos reais. Essa menininha de 9 anos aí, a Anne, ela faz uma interpretação incrível. Nunca vi uma criança interpretar tão bem um papel. Os atores são de primeiro. Então tem umas cenas assim que a gente vê o que a família de um exilado, de um fugitivo passa. As crianças passando fome, eles não tinham dinheiro, as crianças mudando de colégio frequentemente, sofrendo bullying porque, tu é judeu, tu é fugitivo, tu é isso. Como a esquerda gosta de taxar as pessoas que estão sofrendo, as pessoas não têm nenhum tipo de empatia com isso, né? E é preciso humanizar as pessoas. As pessoas têm que ver a dor do outro, tem que ver até onde vai a responsabilidade de cada um, o que as pessoas realmente fizeram, por que fizeram aquela catarse, por que elas foram para lá pedir pelo amor de Deus para as Forças Armadas, o que aconteceu ali? Muita gente não sabe. Então eu tenho 1000 vídeos aqui, pessoal. Quem quiser, vá ali, veja os vídeos que cada situação eu relato um videozinho breve ali, o que está acontecendo. Então a situação é gravíssima, né? Peço a todos que vejam isso, compartilhem, por favor. Agradeço muito a vocês e bom fim de semana, um abraço em todos.